Vamos continuar a leitura da aula de Srila Maharaj. Eu vou ver onde paramos, fazem vários dias que nós não lemos ela. Vou procurar então. Antes disso eu vou entrar no Facebook para ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário durante a transmissão. Por enquanto não, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí pelos comentários do Facebook. Deixa eu procurar então onde paramos aqui a leitura da aula de Srila Maharaj. Só mais um minutinho. Eu creio que essa daqui é a aula, deixa eu ver. O título da aula é Unidos Nós Permanecemos. É uma aula de Srila Bhaktinirmal Acharya Maharaj. Ele falou essa aula online para os devotos de Londres no dia 31 de junho de 2011. Então, a continuidade da aula anterior que estávamos lendo a última vez. E ele começa falando assim: nós devemos entender claramente o que Srila Siddhar Maharaj ele queria, o que Gurudeva queria e quer. Não é que ele queria, eles querem. Guru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, os fundadores, o fundador da missão e o seu sucessor, e Srila Maharaj também, claro, eles querem. O que eles querem? É necessário entender isso, disse Srila Maharaj. Alguém quer quebrar o nosso templo? Aqueles que querem quebrar, eles não podem pensar, vamos fazer alguma coisa. Quem quer fazer não pode quebrar. E quem quer quebrar, ele não pode fazer. O que Srila Maharaj está falando aqui em quebrar, né? Quebrar é destruir o serviço que está sendo feito. Não literalmente quebrar, mas destruir o que está sendo feito. Então, Srila Maharaj está falando aqui, aquele que quer destruir o que está sendo feito, ele não pode fazer. Ele não tem fortuna espiritual para fazer. Aquele que quer destruir, ele não tem fortuna espiritual para fazer. Então, uma pessoa, como ela não quer, ela não faz, ela quer acabar com o outro que está fazendo. E isso acontece, infelizmente isso acontece. Então, aqui por isso que o título da aula é Unidos Nós Permaneceremos. Nós temos que estar unidos. A união faz a força, Srila Maharaj falou em aulas anteriores.
Quando você tem um graveto só de madeira, é fácil quebrar. Mas quando o graveto está unido, tem muitos e muitos e muitos e muitos gravetos, é muito difícil quebrar. É muito difícil acabar com o serviço que está sendo feito. Gurudeva fez tantos bons amigos e devotos em todo o mundo. Eu disse muitas vezes em minhas palestras que Srila Siddhar Maharaj, ele enviou Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, por todo o mundo. Srila Govinda Maharaj, ele fez vários e vários tours pelo mundo. Gurudeva, ele cultivou a terra e agora há tantas mangueiras, disse Srila Maharaj, maduras. O que ele quer dizer com isso? Gurudeva plantou a semente da devoção pelo mundo todo e agora essa devoção está florindo. Vários centros de pregações foram abertos, vários templos foram abertos. Tudo porque Gurudeva plantou a semente da devoção. Gurudeva fez esse trabalho por todo o mundo. Gurudeva cultivou a terra e agora há tantas sementes, tantas frutas maduras. Agora eu estou indo e pegando essas mangas, essas frutas maduras. Gurudeva, o nosso Guru Maharaj, ele fez tudo, ele nos deu tudo e nós estamos muito felizes nesse movimento da consciência de Krishna. Srila Gurudeva, ele também disse que ninguém pode quebrar este Chaitanya Sarasvati Mata. Ninguém pode acabar com o Sri Chaitanya Sarasvati Mata. Algumas perturbações virão. Depois que Prabhupada partiu, perturbações chegaram a todos os templos do Chaitanya Mata. Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta. Uma pequena perturbação também atingiu o nosso templo, mas ainda estamos unidos. Nós devemos ficar juntos, nós devemos fazer o nosso Sri Chaitanya Sarasvati Mata em todo o mundo. Se houver algum problema na Rússia, nós devemos apoiá-los. Se houver algum problema em Londres, nós devemos apoiá-los. Se houver algum problema na Malásia, nós devemos apoiá-los, etc. Em qualquer lugar que haja problema, nós devemos apoiá-los. É assim que nós podemos nos unir. Nós devemos fazer isso. Eu estou contando a todos sobre o nosso movimento de Sankirtan, o canto congregacional dos Santos Nomes. Algumas pessoas, elas não gostam, algumas pessoas não gostam de Krishna Katha, falar sobre Krishna. Algumas pessoas não querem ouvir Hari Katha, ouvir falar de Deus. Algumas não sabem sobre o Sankirtan, mas eu já disse isso muitas vezes em palestras anteriores. Mahaprabhu, ele sempre fez Yagna, Sankirtana, Prayar. O que quer dizer isso? Na verdade, aqueles que são inteligentes, eles praticarão o canto congregacional dos Santos Nomes. A nossa vida é Sankirtan, Yagna, cantar e servir Deus. Isto é o que é necessário para esse movimento nesta era de Kali.
Tantos problemas, tantas coisas surgiram e surgem e surgirão, mas através do Sankirtan, movimento de Sankirtan, esse ambiente ilusório, ele será demolido. Sempre houve problemas, sempre está havendo problemas e sempre haverá problemas. Isso são tudo testes de Krishna, teste de Deus. Mas isso não é o suficiente para demolir a nossa fé. Mahaprabhu disse aos devotos, chefes de famílias, quando eles lhe perguntaram sobre o dever, o que é um dever de um chefe de família, e Mahaprabhu falou, o seu dever é Vaishnava Seva e Nama Sankirtan, isto é muito necessário. Por mais capacidade que nós tenhamos, nós devemos tentar servir aos nossos guru, ao nosso guru, servir à nossa missão. Eu ouço que muitos devotos, eles trabalham arduamente ao ar livre, eles moram em suas casas, mas todos os domingos eles vêm ao templo para ouvir Krishna Katha, ouvir falar de Deus. Também é muito bom. Eles trabalham o tempo todo e quando eles conseguem um tempinho, eles vêm servir no templo, servir a pura linha da consciência de Krishna. É necessário, é o nosso futuro. Este é o nosso objetivo. Será glorioso, será bem sucedido o nosso objetivo se nós fizermos isso. Então, como diz aqui Srivacharya Maharaj, ele conhece vários e vários devotos que trabalham arduamente a semana inteira, arduamente. Mas no domingo eles vão escutar Harikatha, eles vão escutar falar de Deus no templo, eles vão servir no templo. Então isso é necessário. Por mais cansado que você esteja, pelo menos no domingo ou no sábado, no fim de semana, você tem que ir ao templo, pelo menos uma vez por semana, no mínimo. E agora temos a live, então, a live é para ajudar. Então você está aí na sua casa, de repente, você liga a live, ou se não deu para ligar na hora, ela fica gravada. Então, no mínimo, você venha uma vez por semana ao templo, e quando der, assista a live na sua casa. Como disse lá Srivacharya Maharaj, isso é necessário. Não há vida devocional sem a prática. Não há vida devocional sem vir ao templo. Sempre me lembro de como eu vim para Londres. Quando o Gurudeva ele estava lá em Londres, eu sempre lembro quando o Gurudeva estava em Londres e eu fui para lá, disse Srivacharya Maharaj. E aí ele continua falando. Eu quero voltar e eu estou pensando em ir colher vegetais, ir ao Sankirtan com esses devotos. Eu disse a Gurudeva, antes dele abandonar o corpo, Gurudeva, eu não quero esse tipo de vida quando eu estarei sentado em um lugar
e todos os devotos virão e oferecerão Dandavati Pranam, reverências completas a mim. Eu não quero esse lugar. Eu quero cantar, eu quero fazer Sankirtan, eu quero fazer um canto congregacional, eu quero buscar eles, eu quero ir e buscar eles. Agora, muitas vezes me dizem, você precisa de muita segurança, você precisa disso, você precisa daquilo, mas eu não quero esse tipo de cargo, eu não quero esse tipo de cargo que precisa de segurança, precisa disso e daquilo. Você sabe disso, eu não quero isso. E eu disse a Gurudeva sobre isso também, muitas e muitas vezes. Mas, quando eu voltei da Austrália, Gurudeva estava em sua cama. Ele pegou a minha mão e me disse, primeiro ele me perguntou, você vai fugir? Eu disse a ele, não vou. Não vou fugir até a minha morte. Então, Gurudeva disse, eu estou muito feliz, eu posso dormir hoje. Gurudeva perguntou para Srivacharya Maharaj se ele ia abandonar, porque Gurudeva já estava falando em deixar ele como sucessor. Gurudeva falou, você vai fugir? Você vai sair fora? Ele falou, não, Gurudeva, até minha morte eu estarei aqui. E Srivacharya Maharaj prometeu para Srila Govinda Maharaj, o guru dele, ele ia cuidar da deidade, das deidades, ele ia cuidar da missão e ele ia cuidar dos devotos. Ele prometeu isso até a última gota de sangue dele nesse mundo material. Ele prometeu isso para o guru dele. Eu estou me lembrando dessas coisas e eu digo, eu não posso ir embora. Quando o Gurudeva me perguntou, eu prometi a ele que até a minha morte eu serviria em sua missão, eu servirei aos seus devotos, eu servirei quem ama Gurudeva, quem tem amor e afeição por Gurudeva, quem quer que sirva Gurudeva. Essa é a minha promessa. Eu servirei a quem ajudar a nossa missão, a missão do meu Gurudeva. Eu estou em estado grave agora e eu servirei toda a minha vida, eu usarei toda a minha vida para aqueles que estão conosco. Aqueles que estão servindo a nós e nos ajudando nesse momento em todo o mundo. Esta é a minha visão. Nesse momento é necessário haver união, uma unidade, e eu ainda estou tentando fazer isso. Tento me comunicar e manter a conexão com os devotos de todo o mundo. Então, Srivacharya Maharaj, nessa época que ele deu a aula aqui, ele estava tentando unir a missão. Por quê? Porque quando o Guru abandona o corpo, isso está nas escrituras, quando o Guru genuíno abandona o corpo, Maya, a ilusão, ela domina todos os devotos. E aí começa aquela coisa de um querer ser mais que o outro, um querer derrubar o outro. Isso acontece, isso é Maya, isso é ilusão. Gurudeva falou para Srivacharya Maharaj, isso iria acontecer. E ele começou a organizar todo mundo, unir todos que estavam querendo servir Gurudeva. Não é fácil, mas ele tentou. Não conseguiu com todos, claro,
não é com todos que conseguiu, porque nem sempre todos conseguem ter a capacidade de compreender o que o Guru fala. Srila Govinda Maharaj falou, Silachar Maharaj é meu sucessor, mas o ego é muito forte, a inveja de todos também é muito forte, e as pessoas às vezes não aceitam o que o Guru fala. Isso é uma má fortuna. Aquele que não aceita o que o Guru falou, o que o Guru orientou, é uma má fortuna. Se o Guru falou, faça isso, não importa se você é a favor ou não. Nós não somos ninguém para ser a favor do que o Guru fala. Nós temos simplesmente que seguir o que o Guru fala. O Guru é o único que sabe das coisas. Não sou eu, nem você, nem o pai, nem a mãe, nem o marido, nem a mulher, nem o filho, ninguém. Ninguém nesse mundo material sabe das coisas, somente o Guru genuíno. Então, se o Guru genuíno falou, é isso, nós temos que seguir aquilo que ele falou. Vamos continuar aqui a leitura, a continuidade dessa aula que estamos vendo agora. Unidade de serviço. É a continuação da aula. Eu estou contando todas essas coisas para vocês neste momento, mas, na verdade, eu quero dizer apenas uma coisa. Gurudeva me disse, se você pode se tornar um Duli Kana, uma partícula de poeira dos pés dos devotos do Sri Chaitanya Sarasvati Mata, isso é suficiente. Mais do que isso, não é necessário se tornar um acharya, não é necessário se tornar um guru, não é necessário ser um grande pujari, sacerdote. Se você pode se tornar o pó dos pés do Sri Chaitanya Sarasvati Mata, isso é suficiente para você. Não é necessário cargos, é isso que Gurudeva estava dizendo. Não é necessário você ser o presidente do templo, não é necessário você ser o pujari, o sacerdote, não é necessário você ser o pregador, nada disso é necessário. Não queira cargos, não importa o que você faça, se você está servindo, está no serviço de Deus, é o suficiente. Nada mais é preciso. As pessoas querem cargos, querem posição, querem fama, poder, mas nada disso é preciso. Disse lá Govinda Maharaj. Não tem necessidade de você querer ser o guru, de você querer ser o pregador. Você tem que servir, ser um pó, a poeira do Sri Chaitanya Sarasvati Mata. Isso é necessário. Ser um devoto que serve realmente o Sri Chaitanya Sarasvati Mata. Não importa em qual função. Você pode limpar o banheiro, você pode limpar o salão, você pode fazer qualquer serviço. Não queira cargo. O cargo não é necessário. O cargo vai aparecer para você se Krishna quiser. Se Krishna quiser, você vai ser o pujari, o sacerdote. Se Krishna quiser, você vai ser o pregador. Se Krishna quiser, você vai ser o monge. Se ele quiser, você vai ser o presidente do templo. Não precisa você querer nada, é ele que quer. E quando ele quer, acontece. Você não pensa nisso e quando você vê, você está nessa função. Ou não, se você não tiver nenhuma função, somente de servir, não há problema. É isso que Srila Govinda Maharaj falou. Não é como uma empresa que todo mundo fala, eu quero aumentar o meu cargo, eu quero ser promovido, eu quero ser o presidente. Alguns querem ser o presidente da empresa. Mas nós não, porque o presidente da empresa normalmente ganha mais. Quando você é promovido, você aumenta o salário. Aqui na nossa missão, não. Não importa você servindo Deus, não importa o que você faça. Não é o cargo que vai te dar mais fortuna espiritual. Não é o cargo.
É um serviço diário, constante. É isso que vai te dar a fortuna espiritual. Então, o Silat Maharaj continua falando aqui. Não é necessário ser um grande pujari, um guru, não é necessário ter nenhum cargo. Para isso, é necessário que nós tenhamos a fé mais forte, Visvas, em nosso guru. Depois da fé, vem Shiravana, Kirtana, vem o serviço devocional, Smarana, Vandana, Dasya, Sakya, Atmanivedana. Esses são os 9 processos principais. Se você tiver fé no Guru, os processos, o seu serviço, os processos principais de servir Deus virão para você. É necessária a fé, depois virá o serviço devocional. Nessas 9 formas principais. Ouvir, cantar, lembrar-se de Deus, oferecer reverências, engajar-se no serviço como um servo, como um amigo, autorrendição, fazer o puja. Nós devemos nos entregar totalmente. Aí tem um verso aqui que Silat Maharaj falou que diz o seguinte: Sri Krishna, ele ouve as orações daqueles que se rendem das 6 maneiras. Deus, ele não ouve a oração de quem não é rendido. As pessoas têm mania de ficar orando, pedindo, rezando para Deus. Ele não ouve quem não é rendido a Ele. E aquele que é rendido a Ele não pede nada material. Então, quem pede algo material, essa mania de pedir, ele não ouve. Deus não ouve. Quem falou isso? Está nas Escrituras. Ele não ouve aquele que não é rendido a Ele. Ele só ouve o devoto dele. Sri Krishna ouve as orações daqueles que se rendem das 6 maneiras a Ele. Isso está escrito em Sharanagati. É um livro de Srila Bhaktivinoda Thakura. Se alguém tiver fé, se sentir, eu posso fazer alguma coisa, eu quero fazer algo para o meu guru, então essa pessoa, ela pode fazer isso. Aqueles que querem fazer algo por seu guru, eles podem fazer qualquer coisa. Isso é a questão principal. Temos que querer. Querer é muito importante na vida devocional. A vontade, o desejo de servir Deus. É muito importante, não há nada mais importante do que o desejo de servir Deus. Se você quer, Deus está vendo e Ele vai fazer um arranjo para você servi-lo, para servir o Guru, porque servir Deus é servir o Guru. O Guru é o representante de Deus na Terra. Então, se você quiser, tiver desejo de servi-lo, Ele vai fazer isso. Ele vai colocar na tua vida o serviço devocional. Senão, não vai ter. Se você não tiver desejo, isso não vai acontecer. Isso é a questão principal. Gurudeva me disse, continue o seu serviço, continue a sua vida prática e um dia você obterá o resultado. Nós não temos que querer o resultado. A verdade é essa. Ele virá, mas não é isso que nós devemos querer. Não devemos querer o resultado. Nós devemos servir, servir, servir. Você servindo Deus, o resultado virá e quando Krishna quiser. A única função nossa é querer servir. A única preocupação nossa é servir, nada mais. Nada mais é necessário.
somente servir Deus. E servir Deus é servir sob a guia do Guru. Se você tiver a guia do Guru, você vai servir Deus. Se você não tiver conexão com o Guru, se você não tiver a guia do Guru, não estiver sob a orientação do Guru, você não está servindo Deus. Você está servindo somente, você está servindo Maya. Vamos ver aqui se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto ainda não. Então vamos continuar aqui a leitura. Continuando aqui. Pregação suave e pregação forte. Essa é a próxima parte da aula. É a continuidade, da aula que estávamos lendo. A aula é dividida em várias partes, porque nós não conseguimos, se colocar uma aula inteira de Srivacharya Maharaj, as pessoas não leem. As pessoas não leem a aula, nem a aula dividida em 5, 6, 8 partes. Imagina uma aula inteira, grande, ninguém lê. Então, por isso a aula é dividida. Então, agora, a outra divisão é pregação suave e pregação forte. Srila Siddhartha Maharaj, o Guru fundador da missão, ele fez este templo em 1941. Ele fundou a missão em 1941. Mas, na verdade, a princípio, ele não queria. Ele queria ir e ficar em Vrindavana. Mas, pela misericórdia de Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele veio e se juntou à pregação. Ele decidiu ficar em Koladwip, é uma ilha de Navadvip. Essa ilha é a Parada Bhajan Pati. É o lugar onde as ofensas elas são perdoadas. Ele veio para lá, ele foi para lá, na verdade, e ele construiu este templo. Depois disso, muitos de seus irmãos espirituais também vieram para Koladwip e o ajudaram em seu movimento de pregação. Muitos o ajudaram a pregar. A pregação é o principal. Srivacharya Maharaj sempre fala isso. A pregação é o principal. Srila Siddhartha Maharaj, ele falou em um de seus livros, se você quer receber a verdade de Deus, você tem que distribuir. Deus não vai te dar a verdade se você não distribuir isso para os outros. Deus sabe se você vai distribuir ou não. Então, aquele que não tem esse ímpeto, essa vontade de distribuir, Deus não vai dar a verdade. Ele não vai esclarecer a verdade para você. A Minaya, a verdade, ela não virá para aquele que não prega. Por isso é importante pregar. Quanto mais você prega, mais a verdade vai chegar a você. E aí mais você distribui a verdade e mais verdade virá. É um processo. Então aqui, Srivacharya Maharaj falou, o principal é a pregação. Então muitos o ajudaram a pregar. Se a água do rio ela não está correndo, algo a impede de correr, muitas coisas sujas vêm e a água fica suja. Mas se a água corre, se a água do rio tem correnteza, o rio está limpo, está sempre limpo. Da mesma forma, se o movimento da pregação de nosso Gurudeva for suave, se a nossa pregação for suave, então
todo o ambiente ilusório, ruim, terminará em um momento. É necessário entender isso. A pregação é a principal coisa, é a principal necessidade da nossa missão. Não há nada mais importante do que a pregação. Para a nossa missão, é necessário pregar, fazer sankirtan, distribuir livros. Nós devemos nos tornar bons receptores. A linha e tudo mais está ok. O que ele diz com a linha? A filosofia dada por Srila Mahaprabhu, por Srila Rupa Goswami Prabhu, todos os gurus da linhagem, a linha está ok. Tudo mais está ok. Mas, se não formos bons receptores, como vamos entender alguma coisa? Então, também tem um outro exemplo que Srila Acharya Maharaj deu em outra aula. Ele fala, ele diz o seguinte exemplo: você tem, por exemplo, a internet, vamos pegar a internet que todo mundo vai entender. Você tem um plano na internet com tantos megas de internet, uma internet muito boa. Você tem o cabeamento bom, os cabos são bons, tudo está bom, mas se o seu aparelho não é bom para receber, não funciona. Vai ter problema. Você tem que ter um aparelho bom, adequado. Se você tem uma internet boa, com muitos megas, você tem o cabeamento bom, até você fibra ótica, o cabeamento dentro da tua casa é bom, mas se teu aparelho não é bom, não adianta. Então, como disse Acharya Maharaj, nós temos que ser um bom receptor. E como que nós nos tornaremos um bom receptor? Através da vida devocional, da prática. Quanto mais nós praticarmos, mais nós teremos esse receptor adequado. Então, continuando aqui, como nós vamos entender se nós não somos um bom receptáculo? Através de Shravana Kirtana, ouvir e cantar, pregar e cantar, ouvir Harikatha e ouvir as canções. Todas as coisas sujas irão embora. Todo o ambiente ilusório irá embora. Então, nós seremos capazes de entender tudo facilmente. Entenderemos facilmente o que Gurudeva deseja, o que Gurudeva está falando. Se você não estiver limpo, se você não estiver com o receptor adequado, você não vai conseguir compreender o que o Guru fala, você não vai conseguir compreender o que a Escritura fala. E como que você vai compreender isso? Como que você vai limpar? Como que você vai limpar a sua mente, limpar a sua alma? Fazendo a prática adequada, todo dia escutando a aula, todo dia cantando as canções, todo dia falando um pouquinho que seja de Krishna para os outros. Isso vai limpando, oferecer uma fruta no altar, oferecer água, oferecer um incenso, pensar em Deus, não no momento que você está triste, que você está com dificuldade, pensar em Deus o dia todo. Fazer uma oração para Deus, mas orar a Deus não pedindo algo. A oração que todo mundo faz a Deus é pedindo algo material.
Ore a Deus por algo transcendental. Você pode falar: Deus, me ajude na minha vida espiritual. Deus, me dê mais fé. Deus, me dê vontade de servi-lo. Essa é a oração a Deus. Qual oração a Deus que Mahaprabhu fez? Ele, o próprio Deus, porque ele veio como devoto. A oração que ele fez é: eu não desejo riqueza, eu não desejo fama, eu não desejo poder, eu não desejo seguidores, eu não desejo belas mulheres ou belos homens, eu não desejo nada material. A única coisa que eu desejo é servir Deus vida após vida, incondicionalmente. Essa é a oração que nós temos que fazer, a oração correta para Deus. Então, orar a Deus, entregarmos o nosso tempo a Deus cada vez mais. Quantas horas, quantos minutos por dia você se dedica a Deus? Aumente isso, se entregue cada vez mais a Deus. Cante o Mahamantra, escuta a live, escuta as canções, cante a canção junto. Isso vai limpando, limpando e limpando. E quanto mais você limpa, mais você vai ser um reservatório, um receptáculo para entender o que o Guru fala, para entender as Escrituras. Continuando aqui a leitura. Então, o ambiente ilusório irá embora com a prática devocional. Então, nós seremos capazes de entender tudo muito facilmente, o que está nas Escrituras, o que Gurudeva fala e o que Gurudeva deseja. Por exemplo, Gurudeva queria um templo em Ekachakra. Haviam tantos problemas, mas eu terminei o templo. Gurudeva queria e eu terminei o Samadhi de Gurudeva em Navadvipa. Além disso, Gurudeva me disse: eu quero ficar em Govardhana, eu vou fazer o seu Puspa Samadhi em Govardhana. Eu disse aos devotos: eles podem me matar, eu posso morrer, mas mesmo assim eu irei lá para administrar a construção do Puspa Samadhi de Gurudeva em Govardhana. Gurudeva queria ficar lá, é por isso que eu vou conseguir, eu vou construir e vou conseguir. Tudo que o Guru quer acontece, mas o devoto tem que fazer. O devoto tem que se empenhar em fazer. O Guru quer, vai acontecer. Porque o Guru, ele é o representante de Deus aqui na Terra. Se o Guru quer que algo aconteça, algo vai acontecer. Srila Govinda Maharaj, ele pediu um templo em São Paulo. Srila Govinda Maharaj falou para Sipata Tapasi Maharaj: eu quero um templo em São Paulo sem comércio, sem yoga, sem restaurante. E o templo está aqui. Vamos agora, na metade do ano, no Ratha Yatra, no festival, comemorar 6 anos que inaugurou o templo. Por que aconteceu o templo? Porque Gurudeva quis. Então, Srimati Maharaj falou: não importa se eles vão me matar, se eles querem me matar, não querem que eu faça o templo lá. Ele foi e fez, porque Gurudeva quis. E se Gurudeva quis, como ele diz aqui, aconteceu. Ele conseguiu fazer o templo. Nada impede a vontade do Guru. Ninguém pode impedir a vontade do Guru e de Deus. Se o Guru quer, nada vai obstruir. Você vai ter problema sim, mas vai conseguir. Nós devemos fazer o que for necessário para o serviço devocional. Nós devemos pensar nisso. Alguns devotos me chamam e dizem: ó Maharaj, há outro grande templo aqui agora. Qual é o problema? Disse Srila Maharaj. Na Malásia existem
4 templos. Na Rússia existem 2 ou 3 templos. Na Índia há mais de 15 templos, filiais do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Qual é o problema? Eles estão todos sob o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, sob a guia do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Eles pregam juntos. Qual é o problema? Se alguém estiver pregando para o seu próprio benefício, para si mesmo, não funciona, não funcionará. Mas, se alguém está pregando para o seu guru, isso funcionará. Mais um templo não é nenhum problema. Gurudeva realmente, ele queria aquela casa e os devotos a compraram. Ele está falando especificamente aqui para um devoto, né? Gurudeva queria a casa, os devotos conseguiram comprar. Eles fizeram um templo lá. Não tem objeção. Eles podem fazer as suas pregações. Eles podem pregar em todo o mundo. Em muitos vilarejos, muitos países, muitas cidades. Por exemplo, Bharat Maharaj, ele queria fazer um outro centro na Alemanha. Ele pôde fazer isso. Eu estou muito feliz. Não temos um centro na Alemanha. Se ele quiser fazer um centro lá, eu disse a ele que não tenho objeções. Se alguém quiser servir o meu guru, se alguém quiser fazer o Sri Chaitanya Sarasvati Mati em outro país, eu darei a ele todo o meu apoio, a minha total cooperação e a minha dedicação totalmente ao seu serviço. Eu darei a minha cooperação e quem servir o meu guru terá tudo isso de mim. Esse é o meu humor de servir. Então, Srivacharya Maharaj, ele não tinha nenhum problema se alguém fizesse um outro templo na mesma cidade, no mesmo país. Se for seguir o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, se for pregar da forma correta, não há problema. E se você pregar da forma errada, isso não vai funcionar. Como disse Srivacharya Maharaj, temos que pregar da forma correta, estar sob o guarda-sol do Guru. Então hoje, quem que é o Guru sucessor? Srila Tilaka Nrsimha Maharaj. Quem está sob o guarda-sol dele, não há problema em montar outro templo, em fazer outro centro de pregação. Agora, quem fizer da sua cabeça, aí vai ter problema. Temos que estar sob o abrigo do guarda-sol do Guru, presidente Srivatacharya, que no momento é Srila Bhaktitilaka Nrsimha Maharaj. Outra coisa é que muitos devotos, eles estão envelhecendo e precisam de uma geração nova, uma geração jovem para pregar. Nós devemos formar uma geração jovem. Quando os devotos envelhecem, surgem alguns problemas de saúde, ou às vezes eles dizem: eu estou muito velho agora, eu não posso fazer isso, eu estou cansado. Mas, por outro lado, até os devotos mais velhos, eles podem fazer muito serviço. Srivacharya Maharaj está falando aqui que tem que ter renovação dos devotos antigos. Ele falou isso aqui no templo, para nós aqui de São Paulo. Ele falou numa live em 2020 ou 2021, foi em 2020, em outubro, novembro de 2020, ele falou para mim: você está ficando já
idade, você tem algum problema de saúde, você tem que treinar a nova geração da forma adequada. Você tem que treinar para te substituir. E é isso que ele está falando aqui para todos, para o mundo inteiro. Tem que ter a pregação e vir de pessoas novas para substituir quem já está ficando mais velho. Mas os velhos também têm que continuar, ele diz aqui. Não é para parar. Não é porque vai chegar a nova geração e eles vão parar. Não, eles continuam também. Também continuam no serviço. O serviço nunca pode parar. Até o último dia de vida, Srilakshmana Maharaj falou, o serviço não pode parar. Quantos anos a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada tinha quando ele foi pregar nos Estados Unidos, no Ocidente? Ele tinha quase 70 anos. O nosso Gurudeva, ele terminou as suas viagens pelo mundo quando ele tinha 80 anos ou 81 anos. Então, na verdade, depende do devoto. Depende do devoto a hora que ele vai falar, estou cansado, não quero mais fazer, não consigo mais. Se você continuar o servindo no movimento, então a sua mente e a saúde, tudo correrá bem. Quando alguns devotos eles estão doentes, nós devemos cuidar deles. Quando alguém não pode fazer algo, não devemos pressioná-lo. Há uma geração jovem, eles podem comandar o movimento. Nós não devemos pressionar aquele que está doente, devemos ajudá-lo, disse Srilakshmana Maharaj. Tem os novos têm que começar a assumir gradativamente a função de quem está mais idoso. Aquele que não tem tanta energia, aquele que já está doente, aquele que tem algum problema, os novos têm que cuidar dele ou dela, não importa ser devota. Os jovens têm essa função, têm a função de ajudar, cuidar dos mais antigos, porque os antigos fizeram muito pelos jovens, e agora está na hora dos jovens apoiar os antigos e começar a assumir responsabilidades. Então, um dia o devoto antigo não consegue fazer algo, não é para ficar pressionando ele, é para você assumir e fazer aquilo. O devoto antigo, ele sabe quando ele pode e quando ele não pode. O devoto antigo que serviu muito, ele não tem preguiça. Aquele que tem preguiça, ele não serviu muito, ele ainda está com maia, ele está totalmente rodeado pela ilusão. Mas aquele que serviu muito e muito, ele quer continuar a servir, mas às vezes ele não consegue. Então, os jovens têm que assumir, sem pressionar o antigo e assumir, pegar a responsabilidade. Krishna gosta de serviço responsável. Aquele que assume, ele fala, não há problema, eu vou assumir. Hoje ele não pode fazer, eu vou fazer. Eu vou assumir e gradativamente vai pegando a responsabilidade e vai fazendo serviço. Krishna não gosta daquele que faz quando quer. Krishna gosta de responsabilidade. Não é nós que queremos ou não, é Ele. Nós temos que ter responsabilidade em fazer o serviço. Vai ter o festival, aí a pessoa fala, eu vou lá ajudar. Eu vou ajudar, vou chegar antes. Mas não é para falar e chegar em cima da hora. Porque aí é pior ainda. Porque aí a pessoa fala que vem e não vem. E aquele que está contando com você, o que acontece? Você trabalhou em vez de ajudar. Então, se você fala, eu vou, vá. E se você não fala, eu vou, começa a falar, eu vou, mas é para ir.
temos que ajudar. Quanto mais serviço você fizer, melhor. O templo, é claro que o visitante ele é convidado. O visitante, ele está lá e alguns ainda fazem serviço. Mas, quem é iniciado já, aquele que está mais tempo, ele não tem que chegar no horário do programa, e nem muito menos chegar atrasado. Ele tem que chegar antes para fazer o serviço. Ele tem que organizar, ele tem que receber as pessoas novas, porque senão ele está aqui para desfrutar. Se ele faz isso, ele não compreendeu nada da consciência de Krishna. Ele tem que chegar antes, ajudar a organizar o festival ou o programa e ir embora depois. Ele tem que arrumar tudo antes de ir embora. Ele tem que arrumar, os devotos têm que arrumar, deixar como estava antes de começar o festival ou o programa. Isso é consciência de Krishna. Consciência de Krishna é servir e não desfrutar. Aquele que ainda está no templo para desfrutar, ele não compreendeu nada. Por que ele não compreende nada? Porque ele não faz a prática correta. Com certeza não segue Ekadashi, com certeza não canta Japamala, com certeza não oferece a comida, come boga todo dia, come a comida sem oferecer para Deus. Aí a pessoa não compreende que ele tem que servir, que tem que chegar antes e ir embora depois. O devoto ele tem que chegar antes do programa e ir embora depois, principalmente se só vem uma vez por semana. A pessoa quer vir uma vez por semana no templo somente, que é muito pouco, quer chegar no horário, chegar atrasado, ir embora correndo. Isso não é devoção. Isso não é devoção. Devoção é servir. Devoção é sinônimo de serviço a Krishna, serviço ao templo, à casa de Krishna, serviço ao Guru, serviço aos devotos, servir, dar Jividoya, misericórdia para as almas novas que vêm. Então, Srila Charanji está falando aqui, falou no final, né? Os novos têm que ajudar os antigos. Os novos têm que auxiliar os antigos. E os antigos não vão parar. Somente quando não der mais. Tem um comentário aqui da Cris. Primeiro ela comenta que a Tulasi está bonita, né? Está linda. Sim, a Tulasi está muito bonita. Ela está está exuberante. E só que o vaso já está pequeno para ela. Eu comprei vasos hoje. Eu vou colocar, porque nesse vaso tem várias e várias Tulasis. Deve ter 8 ou 10. E eu vou desmembrar ela, provavelmente uma, no máximo 2 em cada vaso. Comprei vasos maiores para que ela é uma deidade, ela não pode ficar sufocada. Deus, ela é uma deidade, ela é uma serva exemplar de Deus. Então, nós não podemos deixar ela sofrer. E aí a Cris comenta também aqui, oração sincera, essa que Mahaprabhu, ele nos deixou. Sim, Deus nos deixou essa oração. Vou repetir a oração. Se alguém entrou agora, vai escutar novamente. É o 4º verso do Sri Shikshastakam. Mahaprabhu, Deus, ele escreveu 8 versos. Esse é o 4º. O que quer dizer? Eu não quero riqueza, eu não quero bens materiais, eu não quero dinheiro, enfim. Eu não quero fama e poder, eu não quero posição, eu não quero seguidores, eu não quero nada material, eu não quero belas mulheres, ou, no caso agora, belos homens, eu não quero nada material, eu quero vida após vida, o serviço incondicional a Deus. Essa é a oração, sim, é uma oração muito bela, não só bela, nós temos que tentar segui-la. Mahaprabhu deixou há 500 anos atrás, ele escreveu isso, mais ou menos. Daqui um mês, dia 7, hoje é dia 8, né? Menos de um mês. Dia 7 de março é o dia do aparecimento de Shrimad Mahaprabhu, Deus. Vai ser um grande festival, é a lua cheia, Gaura Purnima, é a lua dourada. Então, você não pode perder de forma alguma esse festival. Desmarque tudo. Não há nada mais importante. É o nosso Natal. Eu garanto que você, no Natal, você não trabalha. No Natal, você não faz nada.
materialmente. E esse é o nosso Natal, e não só Natal, é Ano Novo. O nosso ano começa, o calendário, no dia que Deus apareceu. Então, nós vamos comemorar dia 7 de março, o Gora Purnima. E Mahaprabhu escreveu isso, e nós temos que seguir. Não só esse verso, o terceiro verso é o mais importante, que Srila Govinda Maharaj falou. Se você for mais humilde que uma folha de grama, se você for mais tolerante que uma árvore, se você der respeito, honra a todos sem querer para si mesmo, você está qualificado a cantar o santo nome de Deus ininterruptamente. Para você cantar sem parar, somente com essas 4 qualificações, são extremamente importantes na nossa vida devocional. A humildade, a tolerância, dar honra e respeito para quem não respeita a gente. Isso vai fazer o reservatório para a verdade descender. Vamos ver se tem mais algum comentário, senão vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando conosco hoje da transmissão. Não temos mais nenhum comentário, então vamos cantar todos juntos agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Govinda Ram Shri Madhusudan Govinda Ram Shri Madhusudan Giri Hari Gopinath Vadan Mohan Giri Hari Gopinath Vadan Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chanda Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chanda Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha Jiva Gopal Bhakta Das Raghunatha Jiva Gopal Bhakta Das Raghunatha Jai Gosai Kori Charana Banda Jai Gosai Kori Charana Banda Jahavaite Vignanas Vistapura Jahavaite Vignanas Vistapura Jai Gosai Jaguni Karada Jai Gosai Jaguni Karada Rasabat Bhagarini Murapanchada Rasabat Bhagarini Murapanchada Radhe Charana Sevi Bhakta Suniva Radhe Charana Sevi Bhakta Suniva Janame Janame More Abhira
Haribo, Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje. Amanhã de manhã teremos o programa às 7 horas da manhã com a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19, como estamos fazendo toda manhã. E hoje temos conosco aqui a Malini Devidasi, a Cris também conosco hoje, o Vrajaraja Prabhu, Arjuna Krishna Prabhu também conosco, e Kushun Devidasi, que aparece para mim são essas pessoas. Eu vou olhar aqui no outro aparelho, enquanto isso vocês ficam olhando as deidades. São essas pessoas que estão vindo hoje conosco. Então, uma boa noite a todos. Dandavati Pranam.